Pode fechar, eu tô ouvindo aqui, tá? Fecha aqui. Olá, boa noite. Vamos informar as pessoas. Aqui o pessoal do Instagram que está começando a live. Para a live, para a festa, para o que a gente quiser fazer na vida, passear, para sair, precisa convidar as pessoas, elas precisam saber o que a gente está fazendo. Convidando aqui, você também, se estiver aqui, você já pode convidar as pessoas para que elas possam participar. Vamos lá. Boa noite, Cecília. Oi, Cecília. Onde colocar aqui? Já vou colocar aqui, né? Feliz ano novo para todo mundo. Deixa eu ir digitando aqui. Deixa eu ajustar aqui. Boa noite, boa noite. Primeira live de 2026. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho, a altura. Então, boa noite para quem tá ao vivo. Boa noite para quem vai assistir gravado. Não importa se tá ao vivo, se tá gravado. O importante é estar aqui presente e depois assistir a live. Então, antes de a gente começar, né, ó, a gente já tá começando hoje, dia 13, mas ainda dá tempo de falar Feliz Ano Novo. Então, eu trouxe até uma taça aqui para fazer um brinde para vocês. Aqui é água, né, pra gente fazer um brinde de que realmente a gente possa fazer 2026 que seja assim o ano mais maravilhoso, o ano mais incrível da nossa vida. Então, um brinde para você que tá aí, que a gente pode brindar com o que a gente quiser. Como eu, há um tempo atrás, já não tenho mais o hábito, né, de bebidas alcoólicas, né? Nunca fui de beber muito, mas eu decidi excluir a bebida alcoólica do meu corpo, do meu organismo, e eu não sinto falta de nada. Então, estou brindando com água. Então, seja muito bem-vinda aqui à primeira live de 2026. E aí, a gente chega no ano 2026 e a gente pensa, não, agora vai, esse ano eu vou fazer diferente, não, esse ano eu vou mudar um monte de coisa. Aí as coisas mais básicas normalmente. Ai, agora esse ano eu vou fazer regime, vou fazer uma dieta, eu vou pra academia, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou olhar mais para mim, eu não vou discutir tanto, eu vou entrar naquele lugar onde eu prefiro ter paz do que ter razão. E não importa quais foram as decisões, qual foi a lista que você fez na virada do ano das coisas que você quer mudar para esse ano. Né? Então a gente tem lá, né, a agenda. Eu ainda sou da época de agenda, então você vai lá, você escreve lá 2026, aí você vai lá, faz o seu planejamento lá, né, do que você quer, do que você deseja para 2026, né? E aí você pensa, não, esse ano eu vou fazer diferente. Mas aí passa a primeira semana de janeiro, a segunda semana, terceira semana, quarta semana, chega o carnaval e você nem lembra, às vezes, muito mais do que você escreveu na sua lista, do que você quer fazer diferente em 2026. Há muitos anos atrás, antes de eu começar essa questão do autoconhecimento, eu era essa pessoa. Então eu pegava lá, né, na época era há 15, 20 anos atrás, né, mais, não tinha essas questões digitais, né, computador, celular, então era tudo no papel. Então eu pegava lá o primeiro dia do ano, escrevia, né, os meus objetivos, né, se eu quero um ano melhor, faça, não espere, a frase era sempre assim, não espere para um ano melhor, faça melhor. E passava a primeira semana de janeiro, segunda semana, e eu entrava no tal piloto automático, como todo mundo entra. Inclusive, na semana passada, encontrei uma pessoa e falei assim, e aí, né, feliz ano novo, como é que você tá? Quais são os seus planos aí para 2026? Olha, eu continuo na mesma correria do ano passado, o calendário mudou, minha vida continua igual. Então, se você tem esse tipo de pensamento, então virou o calendário para sua primeira semana, segunda semana,
e você não tá com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento, a única coisa que eu tenho para te dizer é que só virou o calendário de 2025, virou o calendário para 2026. E a vida continua igual. Então, pra gente ter as mudanças que a gente quer pra nossa vida e sair desse piloto automático, dessa correria, né? Hoje a gente vive numa sociedade que essa palavra correria, ela parece que ela tá na boca das pessoas, as pessoas estão correndo e elas nem sabem se estão correndo, não sabem o que estão fazendo, elas estão fazendo. Então, a live de hoje e as próximas que eu quero trazer aqui pra vocês é isso. Não adianta a gente virar um ano, virar um calendário, se a gente ainda tá com um velho eu internamente. Então, eu queria que você avaliasse o seguinte. 2026, se você não mudar algumas coisas na sua vida aí, talvez você já saiba que você precisa mudar, ele vai ser igual 2025, vai ser igual 2024, 2023, 2022, 2010, sabe Deus quanto tempo atrás. Pra gente virar realmente o calendário, eu trouxe aqui pra vocês 3 informações muito importantes. Então fica aqui comigo até o final que eu tenho 3 informações que eu tenho certeza que quando você sair daqui, se você começar a colocar em prática, você vai começar a sentir as mudanças. Mas antes de eu trazer, a gente precisa começar a ter consciência de que, primeiro, que nós estamos num ano que 2026, pela numerologia, a gente somando os números, né? O 2, o outro 2 e o 6 dá número 10. Então, na numerologia, a gente sempre reduz a unidade a um número só. Então, a gente corta o 0 e fica número 1. O 1 é início de um novo ciclo. Então, o que Deus, o universo, essa numerologia, esse ano de 2026 está nos trazendo de presente, que é um novo ciclo que se inicia. Então, começamos no ano 1 e a gente encerra no ano 9. Então, 2025 foi um ano que é número 9. Fazendo a soma dos números, né? O 2 mais 2 mais o 5 dá 9. E o 2026 é ano 1. Então, o ano passado, 2026, eu não sei se você sentiu, mas eu senti mais. São ciclos na nossa vida que não fazem mais sentido, que a gente desapega, que a gente deixa. Amizades que de repente não começam mais a fazer sentido e as pessoas saem da sua vida. Isso serve para clientes, no seu trabalho, para todas as áreas da nossa vida. E para quê? Para eu precisar esvaziar, para colocar algo novo dentro dessa taça, ela precisa estar vazia. E é isso que o 2026 está nos dando de presente. Ele está trazendo de presente para nós a possibilidade de a gente iniciar um novo ciclo nesses próximos 9 que vão até 2035, né? Até 2035. Ou seja, você tem 9 anos para colher tudo que você plantou nesse ano 1. Então, tudo que você trouxer para a sua vida, em todas as suas áreas, seja do seu trabalho, relacionamento, seu dinheiro, a sua área da saúde, a sua conexão com Deus, seus amigos, tudo isso ele reverbera nos próximos 9 anos. Por isso que agora, no início desse ano, é importante você começar a pensar, sentir e agir diferente. Se você continuar com os mesmos pensamentos que você teve nos anos anteriores, a probabilidade dos próximos anos serem iguais, ela é muito grande. Então, para a gente colocar algo novo, né, nessa taça, que se ela estiver suja, eu preciso limpar para colocar algo novo aqui. Senão, eu vou continuar bebendo uma água suja, eu vou continuar tendo os mesmos pensamentos, eu vou continuar tendo os mesmos relacionamentos, eu vou continuar... Quando eu falo de relacionamento, gente, não é só relacionamento amoroso. É o meu relacionamento com a minha família, pai, mãe, irmão, os filhos, então tudo as pessoas com que eu me relaciono. Os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus clientes, então tudo isso são nossos relacionamentos. Então a gente tem o nosso relacionamento no trabalho, a gente tem os nossos relacionamentos amorosos, a nossa família, a nossa construção do nosso trabalho, a nossa saúde. Então tudo que você começar a mudar no início desse ano tende a ficar nos próximos 9 anos da sua vida, é uma tendência. Mas para que isso aconteça, a gente precisa deixar esse velho eu lá atrás. Como que a gente faz isso? Aos poucos, a gente vai mudando os hábitos. Hoje eu tive um insight aqui, antes de eu fazer a live, que eu comecei a prestar atenção. Há uns anos atrás, eu gostaria muito de tomar café sem açúcar. Eu sou muito apaixonada por café, é a minha bebida favorita depois da água. E eu sonhava um dia em tomar café sem açúcar.
Aí eu comecei a tirar o açúcar e comecei a diminuir a quantidade de açúcar que eu colocava no café. Do açúcar, eu fui pro adoçante. Aí comecei a adoçar o meu café com adoçante. Depois comecei a ir tirando a quantidade de adoçantes até realmente chegar no hábito de tomar café sem açúcar, independente do tipo de café, se é o café coado, se é o café expresso. Então hoje eu tomo o café sem açúcar. E são hábitos que a gente vai colocando na nossa vida que vai fazendo diferença. Então muitos hábitos eu fui tirando, como eu trouxe para vocês agora. Eu tirei o hábito de bebida alcoólica. É ruim? Não, mas para mim não estava fazendo bem e eu não queria mais. Então quando a gente vai trazendo os novos hábitos, intencionando aquilo que eu quero mudar, qual é o sentido daquilo na minha vida, a gente realmente vai fazendo as mudanças que a gente quer. Então, para a gente começar com que 2026 seja realmente o melhor ano da nossa vida, porque aí eu já fiz, né, a minha lista de desejos para esse ano de 2026, eu já tenho esse hábito na minha vida, né, já há alguns anos eu desenho, eu escrevo, intenciono o que eu quero. Vai sair como eu gostaria? A maioria das vezes não sai. Mas pelo menos eu já tenho um norte, eu já sei para onde eu ir, onde eu vou, eu já tenho uma intenção positiva daquilo acontecer na minha vida e eu vou então me movendo, criando novos hábitos, tirando os velhos para que aquele meu objetivo ele seja realizado, independente da área. Se você arrumar a sua casa, ajeitar o seu relacionamento com a sua família, seja você conseguir um trabalho novo, ter novos clientes, mas para isso eu preciso então mudar. Como é que a gente vai fazendo essas mudanças ao longo da nossa vida, nessa virada de ano? É assim, uma chave mágica? Eu adoraria ter isso para vocês. Inclusive, ó, eu até tenho, né, uma lâmpada do gênio. Adoraria raspar aqui e o gênio saísse e falasse assim, Sol, me fale quais são os seus 3 desejos que eu vou realizar para você agora. Mas isso não existe. Então essa lâmpada aqui foi um amigo que trouxe para mim. Ele foi lá para a região lá da Arábia Saudita e ele trouxe para mim. Falou, olha, só que seu presente aqui tá com defeito. Não tem o gênio da lâmpada aqui. Na verdade, o gênio da lâmpada é a gente com a gente mesmo. Então, quando eu começo a entender que a primeira coisa que você vai anotar aí, das informações que eu tenho para trazer aqui. A primeira coisa que você precisa ter essa consciência é de que quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que eu tenho ao meu respeito. O que eu penso sobre mim? Quais são os pensamentos que eu tenho recorrentes na minha mente, que eles vão gerando um sentimento em mim. E aí, então, eu vou agir de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sinto. Se eu não mudo a forma como eu penso ao meu respeito, a respeito da vida, a respeito das outras pessoas, os meus sentimentos continuam sendo iguais e a minha forma de eu agir, de eu caminhar e fazer e ter os resultados vão continuar o mesmo. Primeira coisa que precisa fazer, você começar a ter consciência de quem você realmente é. Quando eu falo realmente quem a gente pode achar, então porque eu sou mulher, eu tenho uma idade X, eu sou casada, né, meu estado civil é tal. Isso é o superficial. Então, quem eu sou, o meu nome, o meu gênero sexual, se eu tenho um estado civil, se eu sou casada, se eu sou divorciada, se eu sou viúva, enfim. Então, isso não é a gente. Isso é uma parte física, isso não é o que nos define. Como a profissão, é saber quem você é de verdade. Se você não sabe quem você é aquela coisa assim. Aí você fica no papel de querer agradar todo mundo, não consegue falar não se acha merecedora, acha que não é boa o suficiente, acha que, enfim, que isso não é pra você, tem medo do julgamento das pessoas, tem medo de vir aqui, gravar uma live, de falar o que você pensa, o que as pessoas vão pensar sobre você. Então isso são pensamentos que você tem. Se você não muda essa sua forma de pensar, de como você é, do que você pensa, né, sobre você, quais são as suas qualidades, quais são as coisas que você precisa melhorar, porque a gente... Tá uma chuva danada aqui. Vamos ver. Isso, voltou aqui. Tá caindo um temporal aqui onde eu moro. Então, voltando aqui. Então, se a gente não sabe quem a gente é de verdade, é aquela coisa. O que as pessoas falam pra você, você vai ouvir e vai acreditar que aquilo é verdade. A pessoa só tá trazendo um ponto de vista dela ao seu respeito. Então, primeira coisa,
para você fazer com que realmente 2026 seja o melhor ano da sua vida, primeira coisa que você vai fazer é saber realmente quem você é. Se você não sabe quem... Deixa eu fechar a janela aqui que começou a chover. Se você não sabe realmente quem você é, quais são as coisas que você mais gosta de... Deixa eu ajustar a luz aqui, porque caiu a luz aqui, acho que ficou meio escuro aqui, peraí. Acho que voltou. Tem um pico de energia aqui, aí vamos ver se eu consigo ajustar de novo. Então, se você não sabe quem você é de verdade, se você não sabe, né, não consegue sentar e definir o que te agrada, o que desagrada, e eu quero te fazer uma pergunta. Se você hoje não precisasse agradar ninguém, mãe, pai, o seu marido, o seu namorado, os seus amigos, os seus clientes, quem você seria? Essa é uma pergunta que quando me fizeram lá atrás, há muitos anos, eu fiquei pensando, nossa gente, não sei quem eu seria, porque eu não me conhecia, eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia o que me desagradava, eu não sabia, eu ia conforme as pessoas iam falando, eu ia seguindo todo mundo aí, tá todo mundo pra direita, eu ia, mesmo eu querendo ir pra esquerda, tá todo mundo querendo ir viajar pra tal lugar, e eu queria ir pra um outro lugar, mas eu não falava, eu não dava minha opinião, eu era só o que as pessoas falavam que eu tinha que ser. Quando eu entrei nessa área do autoconhecimento, que comecei a fazer terapia, pois é, gente, eu sou terapeuta e eu também faço terapia. Não é porque eu sou terapeuta que eu tenho as ferramentas, né, que eu conheço, que eu aplico nas minhas mentorias, que eu não preciso. Eu também sou um ser humano cheio de questões aqui, algumas eu já resolvi, algumas eu já virei a página, mas tem questões aqui internas que eu ainda estou nesse processo de trabalhar. Então, quando eu comecei nesse processo do autoconhecimento, fui buscando as terapias, eu fui entendendo quem que eu era de verdade. O que eu gostava, o que eu não gostava, por que eu estava sempre nesse papel de querer agradar as pessoas, por que eu estava nesse papel de eu querer ser a boazinha, por que eu estava naquele papel de, imagina, deixa pra lá, né, imagina, eu vou falar alguma coisa, eu vou arrumar confusão. E aí aquilo me consumia internamente. Né? Por fora tava tudo bonito, mas por dentro eu tava assim, numa erupção. E aquilo trazia para mim muita angústia. Eu vivia muito angustiada. Então, porque eu não sabia me expressar, eu não sabia quem eu era, então eu vivia como se fosse uma coisa ruim aqui assim, no peito, sabe? Não sei se você já sentiu isso. Então eu estava sempre muito angustiada, eu vivia muito ansiosa, estava sempre preocupada com o que as pessoas estavam pensando, eu queria saber o que as pessoas pensavam de mim, tudo pedia opinião das pessoas, o que você acha sobre isso? Fulano, o que você acha sobre aquilo? A pessoa dava a opinião dela de acordo com a experiência e o conhecimento dela. Quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, foi quando as coisas começaram a se transformar na minha vida. E esse início de ano é este convite, esse presente que você está recebendo de um ano começar e você realmente buscar dentro de você o que mais te incomoda, o que faz você realmente feliz. Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, aquilo que você abre assim, vem lá da alma, que você passou a vida inteira ouvindo, que você não pode, que isso não é pra você, que você não tem capacidade, você não faz mais do que sua obrigação, cala a boca, você não sabe de nada, engole o choro. Então a gente vai ouvindo tudo isso ao longo da nossa vida, e aí quando a gente vai pra vida, que a gente quer realizar algo, a gente acha que não pode, e aí a gente fica nesse piloto automático, nesses pensamentos que trazem, você fica então, Ih, gente, a internet aqui tá falhando, e você fica então nesse looping igual foi 2025, 2024, 2023. E quando você não tomar consciência de que tipo de pensamento que você tem, você vai ter o 2026 igual aos anos anteriores. A gente tem em média 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. A cada 10 segundos, mais ou menos, a gente pula de pensamento. A gente fica mudando de pensamento, pulando de galho em galho. Então, se você não observar quais são os pensamentos que são recorrentes dentro da sua mente e quais aqueles que vão gerando essa situação de angústia, você quer mudar? Não, eu quero fazer com que o 2026 seja realmente muito diferente na minha vida. Você vai continuar no mesmo lugar, vai continuar angustiada
E muitas vezes a gente vai ficando frustrada. E essas angústias, essas frustrações, por você não conseguir entender o que tem dentro da sua cabecinha que tá te travando, qual é o sentimento também que te bloqueia, você fica frustrada, deprimida e pode até ter questões no seu corpo. Exatamente. Nosso corpo, ele vai acumulando todos esses lixos de pensamentos e de sentimentos que a gente vai colocando ao longo da nossa vida, e aí a gente vai agindo de acordo com eles. E aí a vida não muda. Uma outra coisa que você pode começar a fazer, que é o que eu faço muito, né? Eu tenho o hábito de escrever. Então, por exemplo, ó, eu tenho cadernos em vários lugares. Então, esse aqui é um dos cadernos que eu tenho o hábito de escrever situações na minha vida que geram essas questões. Ou geram uma angústia, ou me geram uma insegurança, ou geram algo que eu percebo que aquilo me paralisa. Aí eu vou lá, escrevo e trago da minha mente, saio desse campo, né, etéreo, e vou para o campo da matéria e começo a entender. Essa é uma forma de a gente se conhecer. E a segunda forma é de você buscar uma terapia, buscar alguém que já trilhou um caminho e que sabe qual é o caminho para te encurtar e você, então, não ficar batendo cabeça aí, repetindo o padrão de 2025, 2024, 2023 e assim vai. Então, para entrar o ano de 2026, que é esse ano 1, que esse convite pra gente começar um ciclo novo. É um ano que pede muito da gente olhar para dentro e ver o que a gente gosta. Daqui a pouco, no dia 17 de fevereiro, tem um outro ano que entra, que é o Ano Novo Chinês, que depois eu vou falar mais sobre isso, que é um ano que ele é muito acelerado, que é o ano do cavalo de fogo. Então, se você pensa num cavalo, o cavalo é um bicho que praticamente né, pra gente domar um cavalo é muito mais desafiador. Então, o cavalo é um bicho que corre muito. Então, 2026 pede para que você olhe mais para você não se deixar levar, principalmente por essas questões de ansiedade, de estresse, porque é o ano do cavalo de fogo. Então, você imagine um cavalo acelerado com bastante fogo correndo. Então, é um ano que vai pedir pra gente realmente desacelerar e olhar pra gente, porque lá fora vai estar todo mundo correndo. Se você entrar nessa pilha de fazer tudo correndo, o seu 2026 vai ser igual ao 2024, 2025 e todos os outros anos você não vai realizar, tá? Então essa live sobre o Ano Novo Chinês eu vou fazer lá no dia 17 de fevereiro, que é quando entra esse novo ano astrológico, né? Que o calendário chinês, eles seguem as luas, diferente do nosso. Então é um ano que pede pra gente olhar para dentro, porque vai ser um ano que é para quem realmente só os fortes vão sobreviver a 2026. Uma outra coisa que você pode começar a fazer, né, além desse hábito de escrever, você começar a observar o que você pensa sobre você, o que você sente sobre você, né, o que você fala, quais são esses diálogos internos que você tem. A segunda coisa é tomar sol. Ah, mas tomar sol muda. Sabe por quê? Nós estamos no verão e o verão a gente tem mais incidência, a gente tem mais luz. Então 5 horas da manhã tá claro e o sol vai embora para umas 7 horas, 7h30, a gente ainda tem um pouquinho de claridade. Isso significa que a gente precisa dessa energia, desse sol, para nos trazer a alegria de viver. E não é só ficar sentado tomando sol. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, pelo menos 15 minutos por dia sem protetor solar. Ah, mas eu não consigo tomar todos os dias, porque onde eu moro não tem, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, não bate sol nessa época do ano. Mas eu saio pra rua, eu vou passear com meu cachorro, e aí eu intenciono que aquele sol, ele traga pra mim alegria, que ele possa derreter os meus medos, eliminando a minha ansiedade, porque o sol que a gente toma agora no verão, ele vem para trazer pra gente força, confiança, coragem, entusiasmo pela vida, para que a gente possa falar, estar mais na vida com alegria e mais confiança. Então não é só tomar sol para ir lá ficar bonita, bronzear a pele, marcar sua biquíni, a marquinha do biquíni, não. Ele vem também para trazer para você essa força, essa coragem, essa energia que é a nossa da ação. Então o sol, ele tem muito essa energia, a gente chama de energia yang, que é essa energia da ação, essa energia da força. Então quanto mais sol
você toma, mais coragem você tem de sair da sua zona de conforto, de sair desses pensamentos que você tem aí que te travam, e você tem mais coragem de ir para a vida. Então coloque aí para você pelo menos 15 minutos. Ah, não consigo 15, então faça o tanto que você consegue. Aí eu consigo ficar 3 minutos. Então feche seus olhos e coloque essa intenção para que o sol venha, traga para você força, coragem e que ele te dê clareza. Porque quando a gente está dia, a gente está claro, a gente consegue ver quando está tudo claro, fica tudo muito fácil a gente ver. Quando as coisas estão muito obscuras, está muito fechado, à noite a gente não consegue enxergar direito, né? As coisas meio obscura, meio duvidosa. E não. Então o sol, ele é esse convite para que eu possa ver com clareza o que está me travando. Então você faz isso só com intenção, que você já pode começar a fazer amanhã. Terceira coisa que você pode fazer para começar a mudar os seus hábitos e fazer com que realmente 2026 esteja melhorando a sua vida, é você começar, quando acordar, fazer uma conexão com algo maior, com o que você acredita. Quando eu não estava nessa questão do autoconhecimento, eu achava tão bonito as pessoas acordarem mais cedo, fazer meditação, fazer alongamento. Eu achava bonito, mas, sei lá, um dia eu vou. Até que eu comecei a colocar isso na minha vida e foi indo de uma forma natural. Hoje eu acordo cedo, por volta de umas 5h30, até no máximo 6 horas já estou de pé. Aí eu paro, faço as minhas orações, faço as minhas meditações. Não precisa começar meia hora antes, mas se você colocar 5 minutos do seu dia, que são 5 minutos. Se você acordar já olhando no celular, desesperada, porque você colocou lá o modo soneca, e aí tocou de novo, ai meu Deus, não sei o que, ai já acordo desesperada, ai meu Deus, tem que sair, eu tenho que tomar café, tenho que tomar banho, tenho que arrumar as crianças para ir para a escola, eu tenho que atender tal cliente, pronto. A sua vida vai continuar sendo igual foi os anos anteriores. Então 5 minutos de manhã, a hora que você acordar, fazer realmente uma conexão com algo que você acredita, independente do nome, se é Jesus, se é Deus, se é Espírito Santo, se é Buda, enfim, né? Não importa o nome, importa que a gente está caindo uma conexão com você, que você faça essa conexão com algo maior, que através dessa conexão, quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade, não estou falando de religião, quando a gente tem essa conexão com a gente vai sendo instruída, a gente vai sendo orientada por esse algo maior que você acredita. Pode ser anjo de guarda, não importa o nome. Mas esses seres de luz, eles querem se aproximar, mas eles não se aproximam para te ajudar. Sabe assim, como se fosse soprar no seu ouvido algumas coisas que você precisa? Diante de uma situação, de um problema, peça então que ele te dê clareza. Me mostre o que eu preciso ver no dia de hoje para solucionar o problema X. E aparece. Aí sim eu falo que é como se fosse o gênio da lâmpada que aparece. Não aparecer a solução mágica assim na sua frente, mas aparece através de uma fala de uma pessoa, através de uma live assim como essa. Hoje eu não sou muito de ficar no Instagram, mas eu vi uma postagem de uma pessoa que eu gosto, ela falou uma coisa que falou, peguei a resposta que eu estava buscando. Então você começa a ficar muito mais atenta aos sinais do que Deus, o universo, o nome que você quiser dar, ele começa a te passar. Uma amiga que te liga e que te manda uma mensagem, enfim, um livro, alguma coisa que você viu, e aquilo começa então a fazer parte da sua vida. A partir do momento que você começar a acordar, 5 minutos, 3 minutos, o tempo que você começar, que fizer sentido para você, você vai ver que seu dia muda. Você vai começar a observar, estar mais atenta que tipo de pensamentos que você tem, diálogos internos que você tem a seu respeito. Que foi, então, a primeira informação que eu dei. Então, quando você começa a acordar mais cedo, Olha o trovão aqui, a chuva caindo. Você começa, então, a ficar mais atenta ao que você pensa, ao que você sente. Eita, tá até caindo tudo aqui. Peraí, gente, que a conexão caiu aqui. Você começa a ficar mais atenta à forma como você age e reage
diante das situações da sua vida? Como é que você se sente diante da mesma situação que você fazia ontem? Hoje você estando mais nesse estado de presença, porque você já começou lá de manhã, observando o que você estava pensando, o que você estava sentindo. Você começa então a ter mais essa conexão com esse algo maior, que ele começa então a te orientar, a te instruir. Claro que não fala, olha, vira para esquerda, vira para direita, não é isso. Mas você começa a ficar mais atenta e é como se estivessem soprando para você as coisas que você precisa ouvir para solucionar as questões, os desafios que você tem na sua vida. E aquele desafio que parecia ser muito grande, quando você está conectada com você, quando você observa seus pensamentos, quando você observa seus sentimentos, aquela solução para aquele desafio, ele fica muito mais fácil e a vida vai ficando mais leve. Então é isso que 2026 pede pra gente, para que a gente tenha uma vida com mais leveza. Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. A gente pode fazer com que seja leve, desde que a gente esteja disposta a fazer pequenas mudanças. Através de pequenas mudanças a gente vai mudando. Então, para esse copo encher, a gente vai precisando ir colocando de pouquinho em pouquinho, até que ele fique aqui até a boca. A partir daí, então, a gente começa a ter as mudanças que a gente busca. Parece fácil? Muitas vezes é. Não precisa ser difícil. Eu acreditei muito tempo na minha vida que as coisas tinham que ser difíceis. Quanto mais difícil fosse, mais valor tinha, né? Deus cedo ajuda. Deus ajuda a quem cedo madruga, né? As coisas que são difíceis são as coisas que realmente têm valor. E você acredita nisso. Então que tem que ser duro, tem que ser difícil, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me dedicar demais. Se dedicar é diferente a gente trabalhar duro, é diferente da vida ser pesada. A vida pode começar a ser mais leve a partir do momento que você começar a se dar esta oportunidade. A partir do momento que você começa a tirar dos seus pensamentos, tirar dos seus pensamentos não, você começa a observar os seus pensamentos que você tem a seu respeito. Então, amanhã que você acordar, a minha sugestão é que você coloque o seu... Se você tem esse modo de despertador... Eu não uso mais despertador faz muitos anos. Na época de pandemia, eu já comecei a colocar isso na minha vida. Então, faz uns 5, 6 anos que eu não uso despertador. A não ser que você acordar muito mais cedo do horário que eu tenho o hábito de acordar. Mas eu já consigo despertar sozinha. Então, eu desperto no horário que eu costumo acordar aí por volta de 15 para 6, 6 horas. Então, eu acordo, faço tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu faço as minhas orações, as minhas meditações e eu escrevo. Se amanhã você fizer isso em 5 minutos, já tá de bom tamanho. Você vai ver que seu dia vai ficar diferente. Você vai ver que você vai estar muito mais presente. Você vai estar mais focada. Você não vai se dispersar tanto com as coisas que as pessoas falam. Uma outra coisa que não estava aqui para eu falar, mas me veio aqui. Observe os grupos que você participa do WhatsApp. Esse grupo que eu estou participando, ele me agrega algo? Ele realmente me nutre? Ou eu estou nesse grupo do WhatsApp porque eu quero só pertencer, para dizer que eu estou aqui, para as pessoas me verem, e que se eu sair, o que vão pensar se eu sair do grupo das minhas amigas, ou se eu sair do grupo da família, ou qualquer grupo. Preste atenção, porque você está desperdiçando o seu tempo em lugares, em espaços que não fazem mais sentido. Isso já é uma mudança. São mudanças pequenas para que as grandes possam acontecer. Ano passado, eu fiz essa limpeza. Eu saí de muitos grupos que eu estava ali porque é uma amiga que me convidou, então eu achava chato, né? Um grupo de uma determinada, de outras amigas, do pessoal do trabalho, do grupo da escola de 1900 não sei das quantas. Eu falei, gente, olha, muito obrigada, eu agradeço pelo período que esteve aqui, mas não faz mais sentido estar aqui com essas pessoas, porque aquilo não está me agregando. Só fica lá apitando, apesar que o meu celular, meu WhatsApp já não tem esse modo. E aí você tira, sabe assim, você vai abrindo espaço, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais fluida. Então eu coloquei pra mim que 2026, a minha palavra para usar esse ano, eu coloquei, é uma só, mas eu coloquei 2, é decisão e leveza. Então decidir com que minha vida seja mais leve, tomar decisões
mais centrada, tomar decisões no que realmente faz sentido pra mim, do que ficar tomando decisões a partir do que as pessoas falam pra mim, que se você tem que fazer isso. Então esse tem que também é uma frase que eu já tirei do meu vocabulário, e a gente não tem que nada. A gente tem obrigações para fazer no nosso trabalho, na nossa família, mas a gente não tem que ficar fazendo coisas para agradar. E a frase que eu comecei no início da live, eu vou trazer para quem entrou depois, eu vou repetir, porque a gente aprende por repetição. Se você não tivesse que agradar ninguém nessa vida, quem você seria? Então, eu já tenho as minhas respostas. Quando eu respondi isso, eu fiquei em estado de choque. Então, é uma pergunta que você pode fazer. Se eu não tivesse que agradar ninguém nesse mundo, quem eu seria? Isso aí chama mudança de comportamento, de consciência das coisas que você está fazendo, às vezes no piloto automático, tá na correria. Hoje é dia 13 de janeiro, de repente já até esqueceu os planos que você fez lá no dia 31 de dezembro, na virada do ano, já nem lembra mais o que você colocou. E aí você vai ter essa repetição de tudo que você viveu nos anos anteriores, nesse ano aqui de 2026. E tudo que você plantar em 2026, você vai colher nos seus próximos 9 anos. Então a decisão está sempre nas nossas mãos. A gente sempre que decide o que a gente quer. Se eu quero mudar ou não quero. Então, na semana que vem, eu vou trazer mais lives a respeito disso. Como é que você pode ir fazendo pequenas mudanças na sua vida para realmente com que esse ano você comece já engrenando. E esse ano, vou abrir um parênteses, a gente tem uma outra questão que pode fazer com que você se auto-sabote, pode fazer com que você se bloqueie. A gente tem, além de ter esse monte de feriado, a gente tem Copa do Mundo que distrai a gente de alcançar os nossos objetivos. A gente tem eleição, aí fica naquele grupo. Um vai querer votar no candidato X, outro vai querer votar no candidato Y. Aí fica aquela briga que não serve para nada. O candidato X ou Y, ele nem sabe que você existe. Então, é para você não entrar nesse jogo, né? Falando de Copa do Mundo, entrar nessa questão de ficar discutindo. Não quero entrar em discussão, eu quero ter esse tempo para mim, para eu começar a fazer as mudanças. Se outra pessoa pensa X, se outra pessoa pensa Y, é dela. É sempre sobre você, é sempre sobre nós. As mudanças que a gente faz na vida, independente do que seja. Mas meu marido, você não sabe quem é meu marido. Minha mãe, é meu pai, é meu filho. Não, é sempre sobre nós, tá? Então, só para recapitular o que eu falei aqui, primeira mudança é você observar o que você pensa sobre você, quais são os seus diálogos internos, quais são as emoções que você percebe no seu dia, que vão gerando sempre angústia em você, que geram ansiedade. Começa a observar e escrever. Segunda coisa, tomar sol com intenção, para que o sol venha e derreta todos os seus medos, as suas angústias, e que ele traga para você a clareza que você precisa para solucionar problemas. O sol não é só para deixar a gente bronzeada. O sol é uma energia, a energia mais poderosa que a gente tem no nosso sistema, que é o solar. Então ele vem para trazer a gente, para trazer força, para trazer coragem, para trazer alegria, para a gente trazer essa decisão de fazer diferente. Porque o ano que a gente está começando, ele é um ano numerológico número 1. Então tudo que você plantar nesse ano 1, que é o de 2026, somando os números da número 1, para você colher daqui 9 anos. E a terceira coisa que eu trouxe aqui para você é para você também, né, fazer de acordar um pouco mais cedo, fazer essa conexão com você, conexão com algo maior, que esses guias, mestre, anjo, Jesus, Deus, eles possam te guiar, porque as respostas vêm quando a gente está mais atenta e está muito mais centrada na nossa vida. Se a partir de manhã você começar a acordar, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, começar a observar seus pensamentos, sair desse piloto automático, já acordar nessa correria, você vai ver que aos poucos você vai colocando uma coisa aqui, a outra ali, e aos poucos as mudanças grandes que você está tanto buscando, que você fez lá na sua lista, né, para que 2026 colocou, anotou lá, ela tenho certeza que você vai colocar foco e intenção e você vai conseguir realizar. Semana que vem eu vou fazer mais lives, vou trazer mais esses temas. E na semana que vem, da quarta-feira, hoje é dia 13, na quarta-feira que vem, dia 21, eu vou lançar um desafio, que aí eu vou trazer coisas mais profundas para vocês, 7 passos
que você pode fazer para começar já 2026 numa outra vibração, numa outra energia, para que você mude com coisas simples que você coloca no seu dia. Você vai ver que realmente mudando a forma como você pensa, como você sente, você realmente consegue criar 2026 melhor ano da sua vida. Para você participar desses 7 passos que eu vou passar para vocês, eu tenho um grupo que ele fica no WhatsApp, é um grupo VIP no WhatsApp, é um grupo fechado. Então você entra lá no grupo, no link aqui na bio tem um link, tem o link para você participar lá do WhatsApp. Você entra no grupo e lá eu vou colocar todas as informações de como é que vai ser esse desafio a partir da quarta-feira que vem, que vai ser dia 21. Isso, meio dia 14, exatamente, dia 21. E aí semana que vem, terça-feira, tem mais uma live. E no dia 27, aí eu vou fazer uma aula especial para vocês, que é uma aula secreta lá. Desculpa, uma sala secreta, onde eu vou trazer mais informações ainda mais profundas. Então aqui na live eu trago um tipo de informação. No grupo VIP eu vou aprofundando mais. E aí, se você quiser já deixar anotado aí na sua agenda, no dia 27 de janeiro, então daqui 2 semanas, daqui 2 terças-feiras, eu vou fazer uma sala secreta para você, então, saber mais ainda como é que você faz essas mudanças na sua vida e já começar realmente o ano, que o ano não começa depois do carnaval, hein? Sai dessa mentalidade. O ano começa quando você decide começar. Hoje. Não é carnaval. O ano começa agora. Então, no dia 27 de janeiro, eu vou fazer uma sala secreta, aí vai ser pelo Zoom. Então, se você quiser deixar anotado aí, vai ser nesse mesmo horário que eu tô fazendo as lives, 19h30. Então, lá eu vou conseguir trazer mais conteúdo, vou trazer práticas de exercício, vou trazer meditação, para você aprender a se centrar, a criar a vida que você deseja. Como é que você limpa essas crenças, quais são essas crenças que estão te travando, que você repete padrão de 2025, 2024, às vezes achando que não é boa o suficiente, achando que não vai dar conta, achando que você tem que, né, agradar todo mundo, que você tem que salvar a família inteira para sair desse lugar e você então tomar posse da sua vida, resgatar sua força, sua coragem, para realmente fazer com que 2026 seja o ano assim, ó, mais incrível da sua vida. Então aproveita, então agora eu vou encerrar a live, que aqui tá caindo no mundo, gente. E desejar para você, mais uma vez, que realmente 2026 seja o melhor ano da sua vida. Então, um brinde para você. Obrigada para você que esteve aqui comigo. E que realmente 2026 seja o melhor ano da sua vida. E a gente pode brindar com o que a gente quiser. Estou brindando com água. Beijo para você. Obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui comigo. Eu espero de verdade ter sido uma contribuição para você na noite de hoje. E eu sempre falo, né? O bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Então, obrigada pelo seu tempo. E na terça-feira que vem, tem mais uma live. Se você quiser participar lá do grupo VIP, eu vou deixar o link lá aqui na bio do Instagram. Você entra lá. Se você por acaso não conseguir, você pode mandar mensagem para mim no direct, que eu respondo e coloco você lá nesse grupo, que ele é fechado. Eu não fico colocando informação lá toda hora, ele não é aberto, para você também não ficar se perdendo aí no... Como eu falei para você sair de grupos, não é para ficar em grupos que não te agreguem. Esse grupo eu tenho certeza que vai agregar muita coisa para você. Bom, beijo para você, te vejo lá no grupo. Tchau.